E o episódio 2 da quarta temporada do anime de Re:Zero finalmente lançou. Tivemos mais adaptação do arco 6 da novel de Re:Zero e infelizmente tivemos bastante cenas cortadas. Então nesse vídeo eu conto pra vocês as cenas e informações mais importantes daquilo que o episódio 2 do anime cortou da light novel, e também algumas informações da web novel e curiosidades a mais. Mas antes que eu me esqueça, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. Vocês podem até ficar confusos com o que eu vou dizer agora, mas eu achei que foi um bom episódio e teve uma boa adaptação, dentro do possível, claro. Mas vocês irão entender isso conforme eu vou falando no vídeo. Mas, antes de contar sobre as diferenças, algumas pessoas pediram minha opinião sobre a opening, a abertura dessa quarta temporada de Re:Zero. Não tenho muita coisa para falar, mas basicamente eu gostei da opening e eu também gostei da música, só que eu não acho que combina muito para o arco. Um estilo de música que eu acho que combinaria tanto com Re:Zero e para esse arco, principalmente, seria aquela Paradisus Paradoxum, que é a segunda opening da primeira temporada de Re:Zero. Mas ainda assim é uma excelente opening e a música é boa também, só não acho que é tanto a vibe do arco 6. Mas tudo bem, vamos logo para as diferenças e aquilo que foi cortado nesse episódio. A primeira cena do episódio são eles já do lado de fora da mansão, conversando, se despedindo e partindo para a viagem. Essa cena teve 2 minutos e 20 segundos e ela adaptou 48 páginas da light novel. Então sim, tivemos cenas da novel que foram totalmente cortadas e cenas da novel que foram resumidas e inseridas nessa despedida no anime. A primeira cena que foi totalmente cortada do anime é uma interação do Subaru com a Petra. Eu estarei deixando algumas imagens para vocês terem o contexto, inclusive uma página da novel também, para vocês notarem a diferença, como foi no anime para a novel. Na novel a Petra ela está bem mais emburrada, brava com o Subaru, porque ele já tinha arriscado a vida lá em Pristela, já tinha acabado de sair de uma situação de vida ou morte, ele ia arriscar a vida de novo e num lugar ainda mais perigoso. Então a Petra ela estava brava com o Subaru e estava não brigando, mas tendo aquela discussão com ele. E não é uma conversa muito importante para informações, mas mais para desenvolver a relação do Subaru com a Petra, que vai ser importante no futuro. Então mostra alguns detalhezinhos, como a Petra, mesmo não sendo acostumada, ela tem que chamar o Subaru de Senhor Subaru, uma vez que ele está numa posição social dentro do acampamento da Emília maior do que ela, A posição dele é maior do que a dela. Então são umas coisas mais legais assim para fã. E na novel, no final da conversa deles, apesar da Petra ter entendido, ela ainda é uma adolescente, toda emburrada, ela acaba descontando nele, dando uma cabeçada na barriga dele, e tem até essa ilustração da novel que eu deixei pra vocês, então tem essa interação que foi cortada. E um dos motivos pelo qual a Petra entendeu o lado do Subaru foi por causa da Ren, e o Subaru até manifestou o desejo de que a primeira pessoa que a Ren visse quando acordasse fosse ele. Então, interligando com tudo isso, o Subaru ele vai para o quarto que a Ren estava dormindo, ele vai visitá-la, o Subaru durante todo esse tempo ele cuida da Ren também, e nisso tem essa cena aí da novel que é uma interação com a Han. E assim como vocês já têm aí na tela para vocês lerem, é uma interação muito legal. Por quê? Porque são dois extremos. É um lado de desastre, de tristeza, uma vez que eles estão com a Ren dormindo, a Han não lembra o nome dela, mas sente algo, sente dessa proximidade, o Subaru ele sofre, porque ele lembra da Ren. Só que também tem uma interação divertida e com esse humor ácido entre os dois. Então uma cena bem bacana, porque fica nesse lado cômico em um cenário mais triste e melancólico. Então é legal ver essa dicotomia. E aí a novel vai tendo mais conversas e também tem umas curiosidades bacanas, não tão importantes, mas ainda assim legais, como por exemplo é mostrado o estado que a Ren estava, sem o nome, sem as memórias, ela não envelhecia, mas ela também não precisava fazer as necessidades fisiológicas, nem bebia, nem comia, e ela também não suava.
E a Han, mesmo ciente disso que ela não suava, ela ainda queria trocar a roupa dela, que é colocar uma roupa para viagem, e antes disso limpar o corpo dela, mesmo sabendo que ela não fedia e nem suava, é como se ela tivesse parado totalmente no tempo. Mas mesmo assim, por capricho e carinho pela irmã, que mesmo ela não lembrasse, ela queria cuidar. E por mais que tenha mais cenas cortadas, não vale tanto a pena ficar destacando. E aí, no anime, foi bem adaptado, a cena dos dragões não gostando da Meili, não indo com a cara dela, e não tinha como, porque a Meili tem cheiro de Maju e os dragões ficam na defensiva. Mas isso foi bem adaptado no anime, então não tem problema nenhum. Porém, eu já estou deixando uma página da novel aí para vocês, que num primeiro momento parece apenas uma interação bacana, uma cena mais casual, cômica, que é da continuação das tretas da Meili com os dragões, só que tem uma coisa bem importante aí e que eu só vou deixar vocês lerem. E não vou comentar mais nada, exatamente, não vou comentar mais nada. Eu apenas peço que vocês leiam e finjam que essa conversa, essa cena, esse diálogo todo esteve no episódio do anime. Finjam, porque acreditem, pra semana que vem isso aí vai agregar bastante na experiência de vocês. Passando adiante, lá na frente do episódio 2, tem uma cena que é bem curta da Emilia e da Beako colocando mana pelo buraco do chifre da Han. Pra quem só viu o anime, talvez nem tenha chegado nessa conclusão, o que é normal, mas basicamente isso é explicado nesse momento da novel. O que acontece? A Han, como ela perdeu o chifre lá na infância, ela tem o mesmo problema do Subaru com mana, então alguém tem que fazer a reposição direto no buraco do chifre dela. É até estranho o jeito que eu tô falando, mas é justamente isso. Tem que fazer desse jeito, e o Roswell toda noite faz isso. É praticamente a mesma coisa que a Beako faz com o Subaru. Porque o Subaru tem esse problema, inclusive eles são comparados nesse momento da novel. Tanto que a Beatriz ela tem que dormir com o Subaru toda noite. Ela dorme com ele e acaba ajudando nessa reposição da mana. Só que o Subaru e a Beatriz não vão se separar, vão continuar juntos. Só que o Roswell não estará mais com a Han. Então alguém tem que assumir o papel dele. Aí o Roswell primeiro pede para o Julius. Uma vez que para regular o Odd, que é a mana, né? É necessário uma qualificação em controlar múltiplos elementos, e nisso o Júlio se enquadrava. Só que aí o Júlio ele comenta que ele teve o nome roubado, e isso teve um impacto inclusive com os espíritos que ele controlava, já que esse contrato foi interrompido, e os espíritos, apesar de não saírem de perto dele devido à proteção divina de atração dos espíritos, o contrato dele estava interrompido, então ele não conseguiria ser útil naquele momento. Então, como o Julius ele não consegue ajudar, essa tarefa acabou sobrando para Emilia e para Beako. E essas foram as informações mais interessantes que eu resumi para vocês. Tiveram mais cenas cortadas? Tiveram, só que não dá para eu resumir tudo também, porque senão o vídeo teria mais de 1 hora. Uma curiosidade legal que tem na novel é que da atual mansão do Roswell até Mirula, que é a cidade mais próxima do deserto, é cerca de 20 dias de viagem. Apesar de ser um longo tempo viajando, não tiveram tantas cenas assim cortadas. As mais interessantes é uma conversa entre o Subaru e o Julius. E o Subaru, ele questiona, porque apesar de ficarem tanto tempo viajando nas estradas de Lugnica, eles não tinham problemas com a segurança. E aí o Julius ele fala que Lugnica é a nação mais tranquila para viajar, uma vez que é bastante investido na infraestrutura e tem muita proteção, então é raro ter problemas com bandidos ou majus. Nisso eu até coloquei para vocês uma página da novel que destaca Lugnica e em relação às outras 3 nações, que é Gusteco, Voláquia e Cararag, e ver as suas peculiaridades. Esse diálogo inclusive é interessante, só que eu não vou detalhar mais sobre ele. Até porque eu já fiz um vídeo de mais de 1 hora sobre o mundo de ReZero e suas 4 nações. Quem tiver interesse, o link estará na descrição. Nesse ponto, a conversa do Subaru e do Júlio se estende, e é uma conversa interessante, porque é legal a dinâmica entre os dois, é uma conversa que tem seus momentos mais cômicos, mas também tem informações bem importantes, e até um momento de, não tensão, mas de, sabe, reflexão e peso. Resumindo para vocês, começa com o Subaru bocejando. Aí o Julius, ele dá uma bronca nele, dizendo que aquilo não era postura de cavaleiro, lembrando que o Subaru
ele foi nomeado como cavaleiro da Emília. Então, em relação às candidatas da seleção real, o Subaru e o Julius estão na mesma posição. Nisso, o Julius cobrou uma postura que fosse compatível com o cargo dele. O Subaru, ele desconversa, fala por que você tá tão assim, dane-se, pouco importa, eu não sou um cavaleiro como você e tudo mais, só fui nomeado pelos motivos, né, do arco 4 que teve. Só que aí eles vão conversando, né, o Julius sendo bem mais sério e o Subaru bem mais despojado. E nisso, a conversa vai se estendendo até que bate o peso, né? Nota-se porque que o Julius também ele estava sendo um pouco mais rígido que o normal. Porque basicamente o Subaru era a única pessoa no mundo que o Julius tinha uma conversa normal como era antes, né? Já que ele era o único que lembrava do nome dele. Então bate aquele peso e a leitura na novel é bem interessante, bem legal isso aí. E meu amigo, essa conversa vai se estendendo, hein? O Julius ele revela que conheceu o Reinhard pela primeira vez quando ele tinha 10 anos. Então faz bastante tempo que eles são amigos. Ele também reafirmou que o Reinhard ele recebeu a proteção do Santo da Espada da avó quando tinha 5 anos. E essa informação é mais importante do que parece. E nisso, o Subaru ele vai conversando, vai descobrindo mais coisas sobre o Reinhard, vai tendo mais conversas com o Julius. E, caras, é uma conversa bem extensa. Só que aí também não preciso ficar destacando tanto, até porque muitos dos temas que eles abordam são importantes mais para arcos futuros. E nisso, o Subaru ele até brinca que se nada acontecesse, eles continuassem conversando, ele acabaria se tornando um especialista em Julius até chegarem na torre. Só que aí o Julius, ele comenta, né, que nesse momento atual que eles estão, ele era a pessoa que mais conhecia ele no mundo. Então, tirando o Julius, a pessoa que mais conhecia o Julius era o Subaru. Ninguém mais conhecia o Julius, então era bizarro. Que ele já era o especialista. E essas cenas cortadas de interações, por mais que num primeiro momento não pareçam tão importantes, eu vejo elas agregando bastante nas cenas dos personagens. Eu vejo agregando bastante no desenvolvimento dos personagens e a gente cria empatia por eles. Porque a gente sempre viu o Julius como um cavaleiro intocável, esse é o título dele, e basicamente um personagem perfeito. Só que nisso a gente consegue ver as inseguranças dele, e isso agrega demais para cenas futuras, principalmente num arco tão tenso quanto esse que é o arco 6. Por isso que eu achei legal destacar algumas cenas. Mas prosseguindo, eles continuam a viagem e chegam em Myrula. E aí tem a famosa cena do bar. Myrula é descrita como a cidade mais próxima do deserto, aquela que é o ponto final para aqueles que querem atravessar o deserto. E lá tinha tempestades fortes de areia. Tanto que o Subaru e a Emília ficam cheios de areia. Cheios. Então eles sujam tudo o bar do coitado. Aí tem mais alguma explicação que não vem tanto ao caso, mas resumindo, era que o dono do bar não esperava receber clientes, principalmente por causa daquele temporal. Ele ficava ainda mais surpreso com o pedido deles, que era leite quente e leite frio. E aí tem uma explicação que é verdadeiramente importante, que o deserto tem seus perigos e principalmente por causa do miasma. E nisso tem o conceito de miasma que eu estou deixando na tela, a página aí da novel. O miasma é basicamente mana corrompida. E claro, né, como a gente não deixa de respirar, o corpo não deixa de absorver mana em ReZero. E a novel até oferece um pouco de informação pra gente a respeito do que aconteceria se o corpo absorvesse muito miasma. Mas aí a conversa fica por isso mesmo. E aí vai tendo mais algumas interações, informações importantes, só que apesar do anime resumir, ele ainda adaptou. Que é a informação dos pássaros, que foi o conselho, se você se perder é só seguir os pássaros que eles vão em direção à torre. E que o dono do bar não tinha uma perna, ou seja, os conselhos que ele estava dando para Emília e para o Subaru eram conselhos próprios, de experiências passadas, uma vez que ele tentou cruzar o deserto, mas falhou. A seguir eu estou deixando uma página da novel que comenta que descansaram um dia em Myrula e lembra do dragão terrestre no início do anime, lá no episódio, na mansão do Roswell? Então, aquele dragão terrestre, eles só arrumam em Myrula. É um dragão terrestre parecido com o Verhoy, o dragão terrestre favorito do Otto.
E lembrando que Verhoeven é um nome na Light Novel, porque na Web Novel é Frufu, se eu não me engano. Então tem essa mudança no nome. E é uma raça típica do deserto, acostumada com o clima e o ambiente, por isso que eles arrumaram para explorar as dunas de Algra. Então eu deixo aí a página para vocês lerem com mais calma, acompanharem certinho os tipos de dragões, pois existem 3 tipos, né, que são os alados, os terrestres e os aquáticos. Só que cada um desses 3 tipos também tem várias espécies que são acostumadas com cada climas e ambientes. E percebem com essas interações que o anime ele adapta muita coisa, só que ele tem que resumir. Então algumas cenas parecem não ter tanto sentido ou não parecem ser muito bem explicadas, mas aí também releva porque apenas 23 minutos, não tem como eles adaptarem tudo. Então, curiosamente, é isso que eu falei no início do vídeo. Acho uma boa adaptação? Acho. Só que muita coisa infelizmente é cortada, e é para isso que eu estou aqui comentando, e tem muita coisa que é parcialmente cortada e fica fora de contexto em alguns casos. Seria legal se adaptasse tudo? Seria, mas infelizmente não dá, e bem, eu acho totalmente justificável eles cortarem o contexto e a explicação sobre a necessidade de dragões terrestres adaptados para o deserto. E aproveitando que eu estou detalhando bastante sobre os dragões terrestres, deixo essa página aí da novel que comenta sobre a raça da Patrache, e olha só que legal. É da classe Diana, né? Vamos falar em português, fica mais legal assim. E olha que bacana, descendente do dragão ancestral que dominava a terra, o céu, o mar no passado, usando toda a capacidade em qualquer ambiente. Está certo que a gente pode discutir sobre esse mar aí citado na novel, mas vamos relevar por enquanto. O que é importante mesmo é vocês manterem essa informação, pois eu digo que ela é importante. Ela é realmente importante. Além de que o Julius também cita e lembra do dragão terrestre favorito dele. E aí vai tendo mais algumas interações, conversas, piadas, que envolvem o relacionamento do Subaru com a Patrache, mas aí só tem graça lendo. E aí vai tendo muita interação, muitos diálogos, muita conversa. E uma coisa que é legal destacar é que no meio de uma conversa entre o Subaru e a Han, eu interpretei de que o tempo que a Ren está dormindo seria de 1 ano e 50 dias, que é citado esse momento, no meio das lamúrias que a Han estava lá, e aí ela citou exatamente esse tempo, o que eu acabei interpretando como se fosse o período em que a Gula devorou o nome e as memórias da Ren. E aí vai tendo muita conversa, muitos diálogos, e um que é legal destacar é um entre a Han e a Emilia. Chega um determinado momento que o Subaru ele sai, e a Emilia e a Han ficam a sós, e a Han falou que a Emilia a estava tratando da mesma maneira como ela tratava o Subaru. E ela fala que ela até sentia uma certa inveja do Subaru nesse quesito, da maneira como a Emilia o tratava. Ficou um pouco confuso, mas só resumindo, a Han ela só exagerou um pouco nas palavras para dizer que a Emilia tratava o Subaru de uma maneira especial. E a Han elogia a Emilia, dizendo que ela melhorou bastante desde a primeira vez que ela a viu, dizendo que a primeira vez que ela encontrou, ela não parecia ter uma determinação forte. Era uma determinação de enfeite frágil como vidro. E agora parecia algo como doce e ingênua, como se esse vidro tivesse virado uma bala. É, exatamente essa analogia que ela usou. E no mais vai tendo várias conversas, cada personagem vai se entendendo, tendo um certo desenvolvimento, o que é bem bacana. Infelizmente não dá para colocar tudo. E aí eu vou deixar 2 páginas aí para vocês lerem. Não é algo, nossa, foi cortado essa informação, não. É apenas curiosidade. Diferença das dunas de areia para as dunas vermelhas, as peculiaridades, o ambiente. É só algo que enriquece a obra de ReZero. Enriquece o ambiente que estão. Então eu acho que é legal só deixar para curiosidade. Não é nada demais, não tem problema cortar. Mas eu acho bacana isso daí. E é só nesse momento da novel que o Subaru está lá indagando a Meili se ela realmente estava trabalhando, porque ele não tinha visto nenhuma Maju até o presente momento. E aí é a mesma cena que ocorreu no anime, a Meili fica indignada e ela mostra o motivo e a importância dela estar lá. É a mesma coisa como foi no anime.
A cena vai prosseguindo, quando eles vão descansar, a Emília faz uma parede de gelo parecida com um iglu. É algo que ocorreu no anime, tem lá a cena, não dela fazendo, mas tem eles descansando lá. Tem algumas interações com o Subaru e a Meili. O Subaru, depois que viu aquilo, ele fica um pouco com medo. E ele até questiona se o fato da Meili dormir pararia, né, a habilidade dela e as bestas mágicas, os Majus começariam a atacar, mas a Meili tranquiliza, dizendo que não. E chega num ponto que o Subaru ele fica até com tanto medo que ele queria dormir nos braços da Meili. Passa-se o tempo assim, e a Anastácia, que na verdade é a Eritna, revela que o espaço estava distorcido, que ele estava andando em círculos, e nada demais, tudo tem no anime. O que é bacana só destacar é que aquilo era uma armadilha natural criada pelo miasma. Além de que também é revelado nesse momento da novel que a torre de Pleiades servia para vigiar o sacrário onde a bruxa da inveja foi selada. E aí, a partir desse momento a adaptação ela é muito boa, ela é bem fiel, só com a novel tendo alguns detalhes a mais, só que aí não vale a pena destacar. É uma boa adaptação. Só que infelizmente a boa adaptação para na segunda morte do Subaru. Para quem tiver o volume 21, confira na página 231. Lá tem a segunda morte do Subaru no arco 6. E infelizmente essa cena no anime foi uma decepção para a maioria de nós. E já é uma surpresa para mim falar a maioria, porque para mim seria unânime. Para quem acompanha só a web novel, é o capítulo 11. E essa cena é uma das mais marcantes do arco 6, é aquele baque inicial, onde é uma das cenas que o pessoal chora. Se eu não conhecesse a versão da novel, eu até falaria, pô, a cena do anime é boa, meio seca, mas boa. Só que, gente, na novel, pelo amor de Deus, essa cena é complicada, é embaçada, hein? Essa cena é emocionante. O Subaru, quando ele vai morrendo aos poucos, né, com o ferimento, a Beako fica chorando, implora para ele não morrer, ela fica desesperada, e o Subaru, lembrando que ele sente muita dor quando usa a autoridade da preguiça, porém naquele momento, para reconfortar a Beako, ele usa a autoridade da preguiça, as mãos invisíveis, e essas mãos são usadas para enxugar as lágrimas dela. É uma cena que é bonita e triste, né? E é bem marcante. E pra mim, desculpa, eu discordo porque eu prefiro a versão do anime, mas a versão da novel pra mim é muito superior. É uma cena muito marcante. E eu fiquei decepcionado que essa cena não foi adaptada no anime. De qualquer forma, eu deixei as páginas aí pra vocês lerem. É uma das cenas que realmente marcaram o pessoal. Não tem uma ilustração oficial na light novel, tem algumas fanarts, eu só não deixo por questão de copyright, vai que o artista ele acabe reclamando. Só que realmente é uma cena que é bem bonita, só de vocês imaginar, né? O Subaru falecendo e ele usando as mãos invisíveis para enxugar as lágrimas. Gente, isso aí é lindo, é lindo. Isso é triste que eles cortaram essa parte no anime, porque influencia inclusive depois no próximo loop, né? O Subaru ele fica muito mal com aquela cena da Beako, ele fica pensando, tanto que ele diz, Beako, eu te amo, por causa daquilo, daquela reação deles, daquela interação, e aí tem muito mais peso, fica uma cena bem mais detalhada depois. Fica nítido como o Subaru ficou abalado, como ele vai demonstrando esse carinho pela Beatriz, então realmente não atrapalha só a parte da morte no segundo loop, mas também no terceiro loop. É algo que pra mim é triste, infelizmente 1000 vezes a versão da novel. Claro, né? Eu relevo porque é pouco tempo, são só 19 episódios que essa quarta temporada vai ter e são poucos minutos para adaptar cada episódio, 23 minutos, então eles têm que unir várias cenas. Mas, infelizmente, a decepção é inevitável. Por causa desses poucos minutos que a produção tem para adaptar a novel de ReZero, eles acabam tendo que unir várias informações, várias coisas em uma única cena. Eles têm que fazer o que eles podem, né, gente? Então eu entendo o lado da produção, mas é óbvio que a gente vai ficar decepcionado porque a gente queria
ter uma adaptação mais fiel possível, né? Infelizmente, é impossível isso. Porém, felizmente, as próximas cenas até o final do episódio são bem adaptadas. Nada que eu mereça ficar destacando aqui. Inclusive, o cliffhanger foi muito bom. Uma ótima escolha para encerrar o episódio e dar aquele gancho, né, para a próxima semana. Eu tenho um certo medo de como vai ser adaptado o próximo episódio, mas esse medo não é porque eu não confio na produção, mas é porque tem uma certa dificuldade e vai ter uma decepção que eu terei, mas essa decepção não é culpa de ninguém, é inevitável, é algo exclusivo da web novel, só que deixo para comentar semana que vem. Agradeço a todos os membros do canal, tamo junto, em especial o novo membro, o R-Flugel M45, muito obrigado pelo apoio, tamo junto meu querido. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, e se você gosta de animes e principalmente ReZero, eu espero sempre vê-lo por aqui, pois afinal é sobre isso que esse canal se trata.